Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, quando a terra meu Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais uma live, uma transmissão ao vivo, diretamente do meu Facebook, François Leal, aqui diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, em Elas Bom Veloso, para juntos estarmos conectados, adorando ao nosso bondoso e glorioso Redentor, Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração inicial, e eu peço que você curve a sua cabeça, que você na sua casa pense em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez, mesmo que conectados em comunhão, através do Teu Espírito Santo. Estamos Te adorando, estamos Te prestando culto, e rogamos ao Senhor que essa noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de perdão, de reconciliação, seja uma noite de fortalecimento espiritual, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, que o Senhor, meu Deus, esteja enchendo a nossa vida com a alegria do Espírito Santo, com a certeza da fé, com a convicção, meu Deus, de que o Senhor vive, de que Cristo vive pelos séculos dos séculos. Muito obrigado pela Tua palavra, que sempre nos restaura, que sempre nos fortalece, que nos corrige, que nos santifica. Que o Senhor fale a cada coração nessa noite, abençoe cada família, Senhor Deus, presente, estão se reunindo em suas casas, em seus lares, onde quer que essa palavra chegar, Senhor Deus, pelas redes sociais, que todos sejam edificados tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um que está já na nossa companhia. Deus abençoe minha amada esposa, irmã Sheliane Belo, ali na nossa residência, juntamente com minha filha Keila, meu filho Theo, acompanhando mais essa live, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos cantar mais um hino, vamos cantar o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.
aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Oh, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado, ó, aceita o dom de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todos os nossos pecados, porque foi Ele quem nos substituiu naquela cruz de cruz. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aleluia, glória a Deus pela morte substitutiva de Cristo por nós na cruz do Calvário. Ele morreu, pelos nossos pecados, derramou todo o seu sangue para que nós fôssemos libertos, da culpa, da condenação, para que nós não fôssemos mais escravos, vivêssemos governados por Satanás e tivéssemos acesso aos céus, à presença de Deus novamente, vivêssemos em comunhão com Ele, libertos para adorar ao nosso Senhor e Salvador, com uma alegria que as palavras não podem
explicar. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados como um cordeiro substituto, né? Como um sacrifício vicário. Ele, né, nos redimiu, Ele nos resgatou da condenação eterna, derramou todo o seu sangue, né, para nos purificar de todos os nossos pecados. E louvado seja Deus, né? Glória seja dada ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele controla todas as coisas dos altos céus. E a Bíblia diz que de lá Ele voltará para nos buscar com toda a sua glória, com toda a sua majestade, como um Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, como um juiz para julgar os vivos e os mortos. E esse dia será o dia mais maravilhoso da nossa vida, o dia em que nós iremos nos encontrar, o dia que nós o veremos face a face, como Ele é. Então não deixe jamais de adorar esse Deus, aconteça o que acontecer, busque sempre ao Senhor, creia, que Ele está vivo, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos cantar mais um louvor, nós vamos cantar Porque Ele vive, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há. Nós vamos estar entoando esse cântico. Hoje à noite nós estaremos trazendo a palavra de Deus, baseado em Apocalipse capítulo 1. Cristo, Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e essa é a razão da nossa fé, da nossa esperança, porque nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo, a um Cristo que não está mais no túmulo, está vivo. Então vamos cantar de todo o nosso coração. Deus enviou o seu Filho amado. Chegar a hora, em que a morte enfrentarei, aleluia, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nós estamos aqui. Essa é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Nós estamos na presença do nosso amado Redentor, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido você nesse momento para abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus a cada coração. A princípio nós leremos Apocalipse capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 20, para introduzir. Apocalipse capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 20, diz assim: Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Soberano Deus e nosso querido Pai Celestial, a Tua palavra mais uma vez será ministrada, Senhor. Nós faremos a exposição da Tua palavra e rogamos ao Espírito Santo de Deus que use o Teu servo com poder, com autoridade, com unção, com graça, para que essa palavra atinja, Senhor Deus, os mais diversos corações, quebrantando-os, transformando-os, fortalecendo-os, Senhor. Levanta os caídos, fortalece os fracos, sara, Senhor Deus, os que estão enfermos. Em nome do Senhor Jesus, que essa noite seja noite de salvação, seja noite de libertação, meu Pai. Que nós, a partir desse momento, estando na Tua presença, nos quebrantemos, nos humilhemos, Te reverenciemos, Senhor, e verdadeiramente Te demos glória, honra e adoração, porque o Senhor é digno. Fala conosco, pela Tua graça e Tua misericórdia, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Apocalipse, meus amados e queridos irmãos, foi escrito pelo último apóstolo a morrer, o apóstolo João. A Bíblia diz, no versículo 9, o próprio João falando, ele diz: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então o apóstolo João, por causa
ele mesmo diz aqui da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, ele ficou aprisionado na ilha chamada Patmos. E de lá ele vai receber a revelação do Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação, desvendamento, é um descortinamento. É como se Jesus estivesse tirando o véu e revelando as coisas que aconteceram, as que iriam acontecer, as que estavam acontecendo e as que ainda iriam acontecer após ele. E a Bíblia diz no versículo 10 que João ele se achava em espírito, ele se achou em espírito no dia do Senhor, no domingo. O dia do Senhor é o domingo, o dia da ressurreição, o dia em que Cristo ressuscitou de entre os mortos. E no dia do Senhor ele se achava em espírito e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Uma grande voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve, João, em livro, e manda às 7 igrejas. As 7 igrejas são essas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas se encontravam na época na Ásia Menor, na atual Turquia, e elas representarão todas as outras igrejas durante todos os tempos, até os nossos dias e posteriormente, porque no Apocalipse o número 7 ele tem a ver com algo completo, com plenitude, com perfeição. Então essas 7 igrejas, elas são a plenitude da igreja, elas representam todas as outras igrejas. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo traz para essas 7 igrejas da Ásia Menor, elas valem para todas as outras igrejas, inclusive para nós hoje. Então é uma mensagem de fortalecimento, é uma mensagem de encorajamento para a igreja que estava sendo atribulada, que estava sendo perseguida. Muitos estavam sendo mortos e martirizados por causa da sua fé. Dizem os estudiosos na época do imperador Domiciano, onde ele estava querendo se tornar um Deus e ser adorado como um Deus, como um único Senhor. E aquele que confessasse Jesus como Senhor estaria condenado à morte, e muitas vezes a uma prisão perpétua, onde lá jamais essa pessoa sairia. E João, por causa da palavra de Deus, João por ter confessado Jesus, por causa do testemunho de Jesus, ele foi aprisionado nessa ilha de Patmos. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para o servo do Senhor, para o apóstolo João, a porta dos céus se abriu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Cristo, ele foi lá naquela ilha. Cristo foi ao encontro do seu servo João, para lhe revelar o Apocalipse, para lhe revelar a palavra de Deus, para desvendar os mistérios ocultos, as coisas que haviam acontecido, que estavam acontecendo e que ainda iriam de acontecer, porque não há barreiras, não há portas fechadas que Cristo não possa entrar, não há lugares que Cristo não possa ir para falar com os seus servos, para animar os seus servos, para fortalecer os seus servos. E isso, meus queridos e amados irmãos, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o seu nome. Então entenda que o livro do Apocalipse é um livro de revelação, e é para nós também essa revelação. É tanto que no versículo 1 a palavra de Deus diz, de Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Essa é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então Jesus Cristo traz essa revelação da parte de Deus por intermédio do seu anjo, e vai lá na ilha de Patmos entregar essa revelação
para aquele que estava aprisionado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E João, ele diz no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Ou seja, João, ele foi uma testemunha viva de Cristo. O apóstolo João, ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele viu Jesus com seus olhos. O apóstolo João viu a glória de Cristo. O apóstolo João apalpou o verbo que se fez carne. Ele viu Cristo depois que ele morreu e ressuscitou. Ele viu o Cristo vivo. E ele está dizendo aqui no versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele começa no versículo 3 dizendo que muito felizes são aqueles que leem. Muito felizes são aqueles que ouvem as palavras da profecia. E mais felizes são os que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Só pelo fato de você estar ouvindo a palavra nesse momento, você já se torna um bem-aventurado. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? Só pelo fato de você estar ouvindo a palavra, você já é feliz, a Bíblia diz. Só pelo fato de você ler a Bíblia, você já se torna bem-aventurado aos olhos de Deus. Uma certa vez, uma mulher chegou para Jesus e disse: bem-aventurada aquela cujos seios te amamentaram, se referindo a Maria. Jesus disse: não, bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo do fim, o tempo da volta de Cristo, o tempo do juízo final, o tempo da nossa partida, o tempo do cumprimento das promessas do Senhor está próximo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Nós estamos aguardando o cumprimento de todas as promessas do Senhor. O tempo está próximo, e quem disse isso foi aquele que é fiel e verdadeiro. Aleluia. No versículo 4, João, ele mostra para que ele direciona essas palavras às 7 igrejas que se encontram na Ásia. E ele deseja para essas igrejas, ele deseja graça e paz. No versículo 4: a vós outros, a saudação é com graça e paz. Graça, meus queridos, é o favor imerecido de Deus, e a paz é o resultado desse favor que nós obtivemos. Nós fomos salvos por essa graça, e ao sermos salvos, Deus nos deu a sua paz, que é a certeza, o conforto da sua presença gloriosa nas nossas vidas. Agora nós temos uma sensação de bem-estar espiritual, que nós estamos de bem com o nosso Deus. E ele sauda a essas igrejas com a graça e a paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Veja que essa graça e paz, ela vem da Trindade, é de Deus, daquele que é e que há de vir, daquele que é eterno. Ela vem da parte dos 7 espíritos, ou seja, da plenitude do Espírito de Deus, porque o número 7 significa plenitude, algo completo, algo perfeito. E essa graça e paz vem da parte de Jesus Cristo. Veja que todos os que servem a Cristo, todo o povo de Deus tem graça e tem paz da Santa Trindade. Amém, meus queridos? Louvado seja o Senhor. Nós temos graça, nós temos paz da parte de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agora veja a descrição que João faz de Cristo no versículo 5. Ele disse que Jesus Cristo é a fiel testemunha em primeiro lugar.
Jesus Cristo, ele nunca foi infiel. Jesus Cristo, ele sempre foi fiel. Nós podemos nos tornar infiéis, mas Deus sempre é fiel. Amém? Deus sempre é fiel. Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha. Diante ali de Pôncio Pilatos, ele não negou Jesus, não negou o Pai, mesmo diante da morte, mesmo sabendo que iria para a cruz, morrer pelos nossos pecados, que sofreria o castigo pelos nossos pecados, a punição, que receberia as nossas dores, que seria traspassado pelas nossas iniquidades. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu verdadeiro, ele foi uma testemunha fiel, ele jamais mentiu, nem com a sua boca, a Bíblia diz, se achou engano. Ele nunca mentiu, ele nunca cometeu pecado, nem com os seus lábios. Ele é fiel testemunho. Por isso que nós podemos confiar nele. Ele é um seguidor confiável. Nós seguimos a Cristo porque ele merece toda a nossa confiança. A Bíblia diz ainda no versículo 5 de Apocalipse 1 que ele é o primogênito dos mortos. O que é que quer dizer isso, o primogênito dos mortos? Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia. Nesses dias se comemora a Páscoa. Páscoa essa que foi instituída lá na época de Moisés, na época do faraó, onde o povo de Deus estava escravizado, ficaram escravizados, a Bíblia diz, durante 430 anos, sofrendo nas mãos dos egípcios, como escravos. Mas houve um dia que esse povo clamou, angustiado, e Deus os ouviu, Deus os atendeu na sua aflição, e levantou Moisés, para ser o libertador daquele povo. E nós sabemos que Deus usou 10 pragas, para mostrar que quem estava no comando, que quem tem todo o poder nos céus e na terra é Ele. E na instituição da última praga, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés falar para o povo, para os israelitas, sacrificar um cordeiro por família, e aquele sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, nos batentes das portas. Naquela noite Deus iria passar com o seu anjo da morte, todos os primogênitos dos egípcios seriam mortos naquela noite, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, aquele primogênito, aquele filho mais velho seria morto. Como os israelitas creram em Deus, na palavra de Deus, todas as casas que estavam cobertas com o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que todos ficaram vivos naquela casa. E aquele cordeiro que foi sacrificado, onde o seu sangue foi vertido naquelas portas, apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Justamente no período da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Às 9 da manhã ele foi crucificado e ficou pendurado, erguido na cruz até as 3 horas da tarde, onde ele disse: está consumado, onde ele entregou o seu espírito ao Pai. Ali ele pagou o preço pelos nossos pecados com o seu sangue e se tornou o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito de Deus, substituto, vicário, que agradou verdadeiramente ao nosso Pai Celestial. Sacrifício esse que foi em prol de toda a humanidade, sem o qual nenhum de nós estaríamos livres e salvos e libertos da culpa e da condenação eterna. Mas Jesus Cristo, sendo a fiel testemunha, morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que o sepultaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele se tornou o primogênito de entre os mortos. Ou seja, aquele que primeiro ressuscitou para nunca mais morrer. Ele, Paulo diz em 1 Coríntios 15, é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E nós sabemos, nós que cremos nele, que um dia também nós ressuscitaremos. Nós morreremos, mas nós seremos ressuscitados
para viver para sempre com Ele. Além disso, João diz no versículo 5 que Jesus Cristo, além de ser a fiel testemunho e o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra. O rei na época, o imperador, era Domiciano, mas João está dizendo que quem é o soberano dos reis, quem é o rei dos reis e senhor dos senhores, é Jesus Cristo. Ele domina e governa tudo e todos, porque Ele está acima de todos, porque Ele é o Deus eterno. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele manda nos governadores da terra, Ele manda nos presidentes, Ele manda nos prefeitos, Ele manda nos juízes, Ele manda nos reis, Ele manda nos soberanos, Ele manda nos faraós, Ele manda em todos e em tudo, porque Ele é o soberano dos reis da terra. Aleluia! Glória seja dada a Jesus. E veja só a descrição que a Bíblia faz. Além disso, ainda no versículo 5 de Apocalipse 1, Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos ama. Nós somos amados por Ele. A prova maior do seu amor foi que Ele, a Bíblia diz, derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É por isso que Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio à cruz por amor. Por isso que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E isso Ele fez através da sua cruz, através do seu sacrifício vicário. Ali na cruz Ele foi traspassado pelos nossos pecados, Ele levou as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A Bíblia diz em Isaías 53 que cada um de nós nos desviava para os nossos próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Lá na cruz Jesus pagou o preço, Ele consumou a obra soberana e redentora do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Lá na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue do Filho de Deus, do nosso amado Redentor Jesus Cristo. Quer uma maior prova de amor do que essa? Jesus te ama, Jesus me ama. Só pelo fato de você saber que é amado por Deus, pelo Criador dos céus e da terra, por aquele que é puro, que é santo, que é justo, que é perfeito, já deveria te tornar a pessoa mais feliz do planeta Terra. Porque Ele te ama, Jesus me ama, e pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Quer uma maior prova de amor do que essa? Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto pelos nossos pecados e nos comprou com o seu precioso sangue, o seu sangue carmesim, o seu sangue puro, o seu sangue limpo. De outra forma, nós estaríamos condenados, nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Mas como Deus, sendo gracioso e misericordioso, sabia que não existiria outra forma de nós sermos salvos, Ele entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E por conta disso, no versículo 6 de Apocalipse 1, a Bíblia diz que Ele nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, agora Ele reina sobre nós, Ele se tornou o nosso rei. E nós somos o seu reino, nós somos o reino de Deus. Deus reina na nossa vida, a partir dos nossos corações. Se por acaso ainda você não se dobrou a Cristo, se por acaso ainda você não se curvou a Ele,
se você ainda não se entregou a Ele, Ele quer reinar na tua vida, Ele quer ser o teu soberano, Ele quer ser o teu Senhor e o teu Salvador. Veja que Ele é o Senhor até dos anjos, Ele é o soberano dos reis da terra. Não há ninguém maior e mais forte, mais poderoso do que o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Você precisa se render a Ele, você precisa se entregar a Ele, para que Ele reine na sua vida. Ele nos tornou, nos constituiu um reino dele mesmo, e sacerdotes, no sentido de que agora todos nós que servimos ao Senhor temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Antes, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Mas ele era um sumo sacerdote perfeito, porque ele era um homem pecador, e por esse motivo ele tinha que fazer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo o sumo sacerdote perfeito, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos Celestial, e na cruz do Calvário ele rasgou o véu que nos separava de Deus, e pelo seu sangue agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter livre acesso à presença daquele que é santo, 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 o Senhor dos exércitos. Louvado seja o seu nome. Nós somos agora todos sacerdotes, nós somos sacerdócio real, e nós podemos agora, entrar de coração sincero, puro, limpo, pelo sangue de Cristo, na presença do nosso amado Redentor Deus. Por isso, a Ele a glória, no final do versículo 6, e o domínio pelos séculos dos séculos. E quem crê diga amém. Amém, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Oh, saudade de ouvir aquele amém bem forte da igreja. Aleluia. Eu estou aqui dizendo amém, mas no meu pensamento eu estou ouvindo você dizer aí no coração, amém, glória a Deus. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja diz bem forte, amém, aleluia, glória a Deus. Eita, como é bom louvar esse Deus maravilhoso, como é bom servir esse Deus. Não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Não existe nada melhor do que adorar a Jesus, do que servir a Cristo. Esse é um prazer incomparável, essa é uma alegria indizível que as palavras não podem explicar. Agora veja mais, no versículo 7 de Apocalipse 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Esse Cristo que nos ama, que pelo seu sangue foi morto pelos nossos pecados, pelo seu sangue nos libertou, morreu pelos nossos pecados, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, que nos constituiu o rei dos sacerdotes. A Bíblia diz que Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Até mesmo aqueles que fincaram aqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés, até mesmo aquele que espetou aquela lança nas costelas do nosso Senhor, eles ressuscitarão para verem o Senhor descendo nas nuvens com todo o poder e com toda a glória. E nós estamos também aguardando o retorno do nosso amado Senhor. Nós estamos vivendo nessa expectativa de que o nosso Senhor poderá voltar a qualquer momento, e Ele voltará de maneira visível, todo olho verá, de maneira gloriosa, poderosa, com todos os seus anjos ao seu lado, e até mesmo os que os crucificaram o verão. Todos
todas as tribos da terra nesse dia se lamentarão sobre ele. Nesse dia será o dia mais feliz, de maior regozijo para os que o servem, para os que o amam, mas será o pior dia, o dia de lamento, de tristeza, de pavor, para os que o rejeitarem, para os que permanecerem na incredulidade, para os que não aceitarem ainda em vida, para os que preferirem viverem os seus pecados. Por isso, meus queridos, para quem já serve ao Senhor, para quem já nasceu de novo, para quem já tem Jesus na sua vida, você já pode falar certamente amém. Ou seja, essa palavra do Senhor, como João fala aqui, ela é uma palavra certa, ela é uma palavra verdadeira. Não há quem possa impedir dessa palavra se cumprir, dela se concretizar. Veja que o que é que Jesus fala ainda no versículo 8 de Apocalipse 1: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse que vai voltar nas nuvens para julgar os vivos e os mortos e para levar a sua igreja para morar com ele para sempre, é o Alfa e o Ômega. A Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que ele está querendo dizer é que ele é um ser eterno, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último. Tudo inicia através dele e tudo aponta para ele. Nós estamos vivendo para a glória dele, e um dia tudo finalizará e redundará em glória e louvor para a sua majestade. Ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Não há prisão que ele não possa abrir, não há porta que ele não possa abrir, não há enfermidade que ele não possa curar, não há demônio que ele não possa expulsar, não há pessoas tão difíceis de se converter que ele não possa converter. Amém? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, não há impossíveis para ele. Em todas as suas promessas, todas as coisas são possíveis para ele. É isso que João está dizendo, que recebeu de Deus, essa revelação, uma palavra de conforto para a igreja, que quem está no controle é ele, que ele é o soberano, que ele vai voltar para nos buscar. É ele quem tem todo o poder, não é o César dessa terra, não é os governantes dessa terra, não é os reis dessa terra, é ele que está no controle de todas as coisas. Quem tem todo o poder não é os Estados Unidos, quem tem todo o poder não é o presidente da China, quem tem todo o poder nos céus e na terra é o nosso Senhor dos senhores e Rei dos reis, o nosso amado Redentor, Jesus Cristo, aleluia. É Ele quem tem todo o poder nos céus e na terra. E veja como é que ele vai se revelar a João. Como é que ele vai aparecer para João naquela ilha? Com uma voz de trombeta. No final do versículo 10, João ouviu por detrás dele uma voz de trombeta no domingo, naquela ilha. João estava isolado de tudo e de todos, mas não dos olhares atentos do Senhor. Você pode estar isolado, você pode estar nesses dias de pandemia, longe de tudo e de todos, mas os olhos do Senhor estão atentos para você e para a sua família, amém? Deus vela pelos seus, Deus vigia os seus, Deus guarda os seus, Deus cuida dos seus, louvado seja o seu nome, glória seja dada ao Senhor. João estava na ilha chamada Patmos, mas Jesus foi lá. Nós estamos isolados, mas Jesus está na nossa casa, Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tema, ó pequeno rebanho, não tema, igreja de Deus,
Não tema, povo de Deus, porque quem governa tudo e todos é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, é aquele que é o Alfa e o Ômega, é aquele que vai voltar nas nuvens com todo o poder e glória. Ele estava cuidando de João na ilha de Patmos e Ele está cuidando hoje nas nossas casas. Aleluia. Quando João, no versículo 12, se voltou para ver quem falava com ele, a Bíblia diz que quando ele se voltou, que olhou para trás, ele viu 7 candeeiros de ouro. Veja a visão que Jesus Cristo lhe dá. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Lá no Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 20, diz o que são esses 7 candeeiros de ouro. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que é visto na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele estava no meio dos candeeiros. João viu Jesus no meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros, ou seja, Jesus está no meio da igreja. Jesus passeia no meio da igreja. Jesus Cristo está na igreja, e a igreja hoje somos nós. Ele mora em nós. Ele vê a nossa vida, Ele vê o que fazemos, Ele vê o nosso isolamento, Ele vê as nossas angústias, Ele vê as nossas tribulações, Ele vê as nossas enfermidades, Ele vê o nosso coração. Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. João teve essa revelação do Cristo glorioso, do Cristo em glória, do Cristo glorificado. No meio dos candeeiros, no versículo 13, João viu um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem aqui faz a referência àquele que é profetizado em Daniel capítulo 7, que viria nas nuvens, mas também faz uma referência ao Deus que se fez homem, o Deus humanado que é Jesus, um título de humildade de Cristo. Ele é o Filho do Homem, que está profetizado lá em Daniel, que viria nas nuvens. João viu Ele, e ele viu Ele com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, ou seja, como aquelas vestes que os sumos sacerdotes vestiam, mas uma veste gloriosa e resplandecente. No versículo 14, João descreve o Cristo glorificado, dizendo que na sua cabeça e cabelos, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O branco aqui tem o sentido de pureza, de experiência e de sabedoria. Jesus é o nosso ancião de dias, é aquele que tem a sabedoria infinita, que tem experiência para dar e para vender. A Bíblia diz no final do versículo 14 que João viu Jesus com os olhos como chama de fogo. O Cristo glorificado, Ele não está mais com aqueles olhos cheios de lágrima na cruz, todo ensanguentado. Ele está agora com seus olhos como chama de fogo. Sabe o que é isso? É um olhar prescrutador, um olhar onisciente, é um olhar que vê até o íntimo do nosso ser. É um olhar de juízo que penetra até o íntimo dos corações dos inimigos, dos adversários. Os seus olhos são como chama de fogo. No versículo 15, os pés de Cristo glorificado eram semelhantes ao bronze polido. João diz, como que refinado numa fornalha. Esses pés, como de bronze polido, como que refinado numa fornalha, é para esmagar os adversários, é para esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E ainda no final do versículo 15, a voz de Cristo, João descreve como a voz de muitas águas. Ele já tinha descrito a sua voz como uma voz de trombeta, agora ele descreve como uma voz de muitas águas. O que é isso? Uma voz poderosa. A voz do nosso Deus é uma voz poderosa, não há quem possa resistir à sua voz. Falando Ele, quem não obedecerá?
operando Ele através da sua voz, quem não atentará? Foi por a sua voz que Ele criou todas as coisas, foi através da sua palavra que Ele abriu o mar, foi através da sua palavra que Ele deu ordem ao vento, ao mar para eles se aquietarem. Ele, através da sua palavra, da sua voz poderosa, os demônios batem em retirada. É através da sua voz poderosa que o nosso pecado foi confrontado e nós nos rendemos a Ele. Aleluia. E no versículo 16, João ainda o descreve dizendo que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. Essas 7 estrelas, como nós vimos aqui em Apocalipse 1:20, na mão direita de Cristo, são os anjos das 7 igrejas. E eu quero acreditar que esses anjos das igrejas é a liderança da igreja, são os pastores da igreja. Ou seja, nós que pastoreamos a igreja do Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Aleluia, nós estamos nas mãos do nosso Senhor. E quem é que pode nos arrebatar das suas mãos? Jesus diz: das minhas mãos ninguém poderá arrebatá-los. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatá-los. As ovelhas de Cristo estão seguras, as ovelhas de Cristo, os pastores e os rebanhos de Jesus estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Jesus tem na sua mão direita as 7 estrelas. E João ainda descreve no versículo 16 que da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes. Essa afiada espada de 2 gumes é a palavra de Deus, que é descrita pelo escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Aleluia. Todas as coisas estão nuas, e Ele desvenda todos os mistérios pela sua palavra. Essa palavra ela é de 2 gumes. Por quê? Porque ela serve para salvar, mas ela serve para julgar. Ela serve para confortar os abatidos de espírito, mas é uma palavra que corrige os rebeldes. É uma espada de 2 gumes, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é doce como mel, mas é amarga como fel, para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Para os obedientes ela é como doce como mel, é doce como mel. E no final do versículo 16, ainda na visão do Cristo glorificado, do Cristo vivo, João descreve, dizendo que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagine só o rosto de Cristo brilhando como o sol. O apóstolo Paulo, ele viu Jesus, glorificado, aquela luz forte, mais forte do que o brilho do sol, ao meio-dia. A Bíblia diz que quando Paulo viu Jesus, ele caiu cego, ele cegou. Nós não conseguimos olhar 5 segundos para o sol, que é algo que Deus criou, que é algo que Jesus criou. Agora imagine o brilho da glória de Cristo, o brilho da glória de Deus. A Bíblia diz que lá no céu, na Nova Jerusalém, nós não precisaremos nem de sol nem de lua, porque Jesus Cristo, Ele brilhará toda a cidade, a sua luz iluminará todo o céu, toda a cidade celestial será iluminada pelo brilho da glória do nosso Senhor. Aleluia, glória seja a Deus. É a resplandecente glória dele que iluminará os céus de glória. Nós não precisaremos nem de sol nem de lua. E veja que João vê o seu rosto brilhando como o sol na sua força. Diante dessa visão gloriosa, sabe o que aconteceu com João no versículo 17 de Apocalipse 1? Quando eu vi, João diz, quando eu vi Jesus,
eu caí a seus pés como morto. A visão foi muito forte. Ele caiu aos seus pés como morto. Porém, o que foi que Jesus fez? Ele pôs, João diz, sobre mim a mão direita. Aleluia. Ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua mão forte, a sua mão que está no controle de todas as coisas. E ele disse: olha, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. É Ele que tem todo o poder dos céus e na terra. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, todo o louvor do nosso coração, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, porque Ele vive. Jesus Cristo vive. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Amém, meus amados irmãos? É por isso que nós devemos descansar. Você está sendo atribulado, você está sendo perseguido, você está sendo provado, você está isolado, mas Ele está no controle, porque Ele reina, Ele está vivo. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo, mas está morto. Não, nós servimos a um Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, para todo sempre, para nunca mais morrer. Aleluia. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes e mais miseráveis de todos os homens. Por que nós não esperamos Cristo só para esta vida? É porque Ele ressuscitou, é porque Ele está vivo. Ele está vivo, e essa é a razão da nossa esperança, de saber que Ele é o primeiro e o último, que é aquele que é eterno, que é o início de tudo, que é o fim de tudo, que tudo inicia nele, tudo termina nele. Toda a história da vida está nas suas mãos. Ele está no controle da sua igreja, e Ele quem tem as chaves das portas do inferno, assim como tem as chaves da porta do céu. Não é Pedro que tem chave do céu, não, é Jesus que tem a chave do céu. Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do inferno. Glória seja dada ao Senhor. Por isso, João escreve: pois as coisas que viste, e as que são, no Apocalipse 19, e as que hão de acontecer depois destas. Adore a esse Senhor maravilhoso, adore a Jesus. Ele te ama, Ele vive. Adore a Ele, exalte a Ele, reconheça que a vida não tem sentido sem Ele. Entregue sua vida a Ele, em nome de Jesus Cristo. Entregue ao Senhor. Estar assentado no trono, aleluia, Ele vive, Ele reina, e ao poder, aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, ao que estar assentado, aleluia, ao que estar assentado no trono, aleluia, no
séculos dos séculos. Desde os séculos dos séculos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Cristo que vive, ao nosso Cristo que reina. Não é verdade, pastor Francisco Júnior? A nossa alma deve ansiar e desejar ardentemente a esse bom Deus, a esse Cristo que nos ama, que pelo seu sangue nos comprou, nos libertou para sermos seus, para estarmos nas suas mãos, para estarmos vivendo em comunhão com Ele para todo sempre. Glória seja dada ao Senhor. Então, assim como todas as outras lives, eu peço que você compartilhe essa, compartilhe para o maior número de pessoas que você conseguir, no Facebook, compartilhe no WhatsApp, nos seus grupos, para que todos saibam que Cristo vive, e não só por alguns dias, mas pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, por essa palavra. Quero agradecer a todos que estão online, que estão conectados conosco, todos os amados irmãos da Igreja Batista Manancial em Elés Bom Veloso, todos os amados irmãos da Igreja Batista Manancial em Passagem Franca, em Teresina, nas outras batistas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Universal, Mundial, Internacional da Graça, todos os nossos amigos do Evangelho que estão ouvindo essa palavra, que ouvirão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, a família de vocês, e guarde de todo o mal. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, e vamos orar para que muito em breve o Senhor faça-nos retornar para o nosso tempo, para nós voltarmos a nos abraçar, a apertar as nossas mãos, para que nós voltemos a ter comunhão uns com os outros, cantemos juntos, sentindo o calor uns dos outros, na presença gloriosa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então oremos nesse momento, ore comigo, vamos rogar ao Senhor, aquele que vive. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que fala ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque Cristo vive. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque Ele deu a sua vida preciosa por nós, derramou todo o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E que as pessoas que ouviram essa palavra, se ainda não tomaram essa decisão, que tomem, que se entreguem ao Senhor, que o Senhor toque em cada coração, para que essa pessoa receba Jesus, para que essa pessoa sirva ao Senhor e faça a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, seja
reverenciado, seja adorado, e receba toda a honra e toda a glória e toda a adoração, não só agora, mas para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite na presença do Senhor, a graça e a paz do Senhor para todos vocês, e até nossa próxima live, em nome de Jesus. Toda semana a gente está com uma live, a partir das 11 horas da noite, e você pode estar acompanhando aí, no nosso corujão da noite, 11 horas na presença de Deus, em nome de Jesus. Então, que Deus te dê um bom sono, e paz e alegria do Espírito Santo, e creia, o teu Cristo está vivo, e está com a tua vida nas suas mãos. Amém.